Está no ar mais uma live do Maio Materno e hoje vamos conversar assim, ao vivo, com uma grande amiga minha que é a Gisele. E é mais uma entrevista de uma mãe para outra mãe. E a gente se conheceu através da maternidade, através dos nossos filhos. E eu quis que ela participasse aqui também para contar um pouquinho da história dela, do testemunho dela como mãe. Ela que hoje é mãe também do Miguel e do Matheus. E vai contar então pra gente aqui nessa live. Não deixa de compartilhar com outras mães. Hoje, 31 de maio, estamos encerrando o mês das mães, o mês de Nossa Senhora, que também é nossa mãe. Então, vamos fechar com chave de ouro esse projeto, que foi maravilhoso. É a 11ª mãe que eu estou conversando, então, assim, foram muitas realidades diferentes, muitas histórias maravilhosas. E vamos conhecer, então, a nossa entrevistada de hoje. Se apresente, quem é você? Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Gisele, eu também sou jornalista, sou mãe do Miguel, que tem 3 meses, e do Matheus, que tem 6 anos. Então, ser mãe de 2 é bem complexo, assim. Eu tô nessa fase de adaptação de ser mãe de 2 com demandas totalmente diferentes, né? Sim. Então, ela é profissional também da comunicação. E amiga, eu tenho feito 3 perguntas iguais para todas as mães, né, para mostrar um pouquinho dessa realidade, dessas histórias. Às vezes a gente compartilha das mesmas situações e às vezes não tem conhecimento, né? Então é uma rede de apoio. A primeira pergunta é: o que mais te surpreendeu como mãe até agora? Então, assim, eu sempre quis ser mãe. Meu desejo desde criança, assim, eu sempre brincava e falava que eu queria ser mãe, né? E ser mãe do Matheus. Eu sempre quis ser mãe do Matheus. Sempre pedia muito a Deus, assim, pra ser mãe de menino, porque eu acho que eu não tenho vocação pra ser mãe de menina, sabe? Aquele negócio de colocar frufruzinho no cabelo, não sei o quê. Eu não nasci pra isso. Eu sou aquela mãe de jogar bola, né? De brincar, de brincadeiras de meninos mesmo. Porque eu fui criada com 2 irmãos, então, assim, eu nunca tive referência, assim, de menina pra poder, né, ter aquelas brincadeiras de menina. Então, eu sempre pedi muito a Deus pra ser mãe de meninos. E assim, o que mais me surpreende, na verdade não me surpreendeu, mas me surpreende a cada dia, é o fato da doação, sabe? Você largar de si, literalmente, pra cuidar daquele outro, né? Pra se entregar, se doar por outra pessoa. Então, assim, eu percebo o quanto a maternidade, ela trouxe pra mim essa questão desse amor que é incondicional, e que ao mesmo tempo é um amor que te pede muitos sacrifícios, sabe? Sacrifícios em pequenas coisas no dia a dia. O sacrifício de você não dormir de madrugada, que é o que eu tô passando agora com o Miguel, né? Não dormir de madrugada. O sacrifício de você ter que controlar a sua ansiedade ali na hora de você ver que seu filho precisa estudar e ele não quer estudar. E aí você tem que pensar: ai meu Deus, mas eu não posso brigar, como é que eu vou fazer? Eu tenho que tornar isso aqui atrativo pra ele, então você tem que ser uma mãe criativa. E nem sempre a gente tá com aquela disposição, né, pra ser criativa, às vezes nos falta isso. Então, assim, o autocontrole mesmo, sabe? De você falar assim: olha, eu quero esganar essa criança, porque ela não quer estudar. Mas eu não vou esganar, porque é meu filho, eu amo essa criança, então eu tenho que conduzi-la ali por um melhor caminho para que ele consiga, né, saber o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer e até que lugar ele pode chegar ali. Então, assim, eu sempre falo isso, Carol. A maternidade, as pessoas fantasiam muito, sabe? Idealizam demais. E assim, eu amo foto. Amo. Eu sou a pessoa da fotografia, do vídeo, né? Jornalista, a gente gosta muito dessas coisas. E assim, eu tiro várias fotos com os meus filhos. Eu sempre gostei muito de fazer os ensaios mensais. Então, todo mês eu faço, né, com eles o ensaio. Até 1 ano, né, de idade. Então, agora eu tô fazendo com o Matheus e com o Miguel, até o Miguel completar 1 ano. E todo mês das mães a gente faz, e todo Natal a gente também faz em família. E assim, uma coisa que eu digo é que aquelas fotos são lindas, perfeitas, assim. Eu gosto muito, né, de ter essa recordação. Só que aquilo ali não é 100% da minha maternidade. Aquilo ali é uma fração muito bonita, que simboliza muito o amor que eu tenho pelos meus filhos,
Mas assim, essa carinha aqui, por exemplo, maquiada, isso aqui não existe todo dia, né? E às vezes as pessoas se cobram muito, as mães se cobram muito de estarem sempre arrumadas demais, de estarem sempre, assim, bem demais. Olha essa mão, gente, aqui, ó, lindona, ó. Mãe de 2 meninos, um de 3 meses e outro de 7, né? Pois é. Mas assim, é você saber que às vezes você tem que abrir mão, sim, de muitas coisas, tá? Porque você é mãe, então você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Mas você também tem que pensar em você, até porque você é uma pessoa que tá no seu desenvolvimento também, na sua construção. Porque assim, eu sempre digo, né? O Mateus, ele tá aprendendo a ser filho e a Gisele tá aprendendo a ser mãe do Mateus. A Gisele tá aprendendo a ser mãe do Miguel e o Miguel está aprendendo a ser filho da Gisele, assim como o Mateus. Então, e as relações com os filhos, elas têm que ter esse negócio de você poder se abrir e falar assim, olha, eu também sou um ser humano, eu tenho as minhas falhas. Mas se eu errar com você, é o que eu sempre falo pro Mateus, se eu errar com você, não é querendo errar, né? Eu faço de tudo pra acertar sempre com você, porque eu quero ser a melhor mãe pra você. Mas se um dia eu errar com você, você pode ter certeza que eu errei querendo acertar. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu tô aqui, né, nessa jornada chamada vida, com uma missão, porque eu encaro a maternidade como uma grande missão. É uma missão, é uma vocação que Deus deu, né? Então, assim, e missão e vocação, gente, são coisas que a gente não pode abrir mão. Então, já que a gente não pode abrir mão, a gente tem que carregar. E quando Jesus fala que quem quer segui-lo tem que fazer o quê? Pegar a cruz. E pegar a cruz não é fácil. Então, não vem com essa de que ser mãe ai, meu filho tá limpinho, trocadinho, fofinho, eu vou lá, eu sou a mãezinha, querida. Mas quando meu filho tá chorando, tá melequento, tá doente, tá, enfim, me dando um trabalho horroroso na escola, eu deixo de ser mãe dele? Então, aí é que você se desafia, né? É verdade. Então, é isso que me surpreende, sabe? Essa questão do amor incondicional. Tipo, não existe nada que o Miguel e o Mateus possam fazer que vá fazer com que o meu amor diminua por ele, sabe? Eu acho que isso é o mais surpreendente, assim. Eu acho que por isso que, o próprio Deus, né, quis nos dar essa questão da vivência de viver um amor que ele tem para conosco. Porque o amor de Deus, ele é muito semelhante ao amor de uma mãe para um filho, né? Com certeza. Tanto é que Deus quis ter uma mãe, né? Quis vir através de uma mãe para mostrar esse amor maternal, esse amor que é único. Existe o amor do Pai, de Deus Pai, e existe o amor de Nossa Senhora, o amor materno, né? Porque quando a gente às vezes está no maior de dificuldade, de desespero, a gente tem várias músicas falando do quê? Do colo de mãe. Porque quando um filho cai, quando um filho se machuca, ele corre para quem? Ele corre para o colo da mãe. E Deus precisou ter uma mãe também para ele ir ao encontro dela e para que ela fosse ao encontro dele até mesmo no Calvário, né? Então, isso é muito forte, muito bacana. E você tocou no assunto, né, do autocontrole, né? E hoje eu na catequese estava falando sobre os frutos do Espírito Santo. E eu nunca tinha parado, amiga, para ver de fato quais são esses frutos. E são frutos que toda mãe tem que carregar para a vida inteira. E falava do domínio próprio, gente. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E às vezes a gente não tem noção disso. Então, no momento de desespero que a gente está passando na maternidade, independentemente de qual seja a situação que você tem vivido aí com seu filho, recorra ao Espírito Santo e recorra à Nossa Senhora, que é a esposa desse Espírito Santo, né? Porque ele vai te dar o dom da sabedoria, aliás, o fruto também da paciência. Como é difícil, né, amiga? Oh, nossa senhora, na hora de estudar, então, meu Deus do céu. Aí você fala pra criança, né? Tá lá a palavra. Camelo. Aí a criança vai. Camelo. Tá bom, agora me fala, o que tá escrito? Pato. Mateus, pelo amor de Deus, meu filho. Você já leu, lê ali, ó. Pato começa com K, Mateus. Não, mãe, não começa. Então lê pra mim, Mateus, se tá escrito. Aí a criança quer adivinhar, ela tá com preguiça de ler. Enfim, e aí você vai se testando ali também. Você vai falando, olha, de fato, eu preciso me esforçar mais. Eu preciso me colocar mais ali pra ele e explicar pra ele que, assim,
tudo tem uma fase, né? E eu costumo dizer que a maternidade, Carol, ela é muito parecida com o videogame. Cada fase que você passa, vai ficando mais difícil. Tem sempre um novo vilão. Sempre vai vir um novo vilão. Exatamente. E ela que já tá com um de 6, agora tá com um de 3 meses, vai ver também que cada filho tem a sua própria identidade, o seu próprio temperamento. Então a mãe que tem 10, gente, ela tá se redescobrindo a cada filho. Porque não adianta falar assim, ai, a mãe é única, mas para cada filho ela é única. Porque ela tem que se doar de modos diferentes para cada filho, né? Então imagina aquelas mulheres que tinham 10 filhos. Hoje em dia a gente ainda tem muitas mulheres que têm esse dom da vida mesmo, né? De gerar vidas, e é constante, você tá em constante mudança para adaptar, para acolher, para receber. E eu já passo para a segunda pergunta, amiga. Qual foi o maior desafio que você já teve até agora na maternidade? Como que você conseguiu lidar com ele? Tá, vamos lá. A maior dificuldade que eu tive com o Matheus foi logo no início, assim, né? Ele nasceu e aí ali nasceu aquela criança, de repente a enfermeira vem e me entrega. E aí eu olho e falo, é meu. O que eu vou fazer com essa criaturinha pequenininha, né? Como é que eu vou cuidar? Como é que vai ser aquilo ali? O Matheus, ele não dormia, Carol. Ele ficou 15 dias sem querer dormir. Eu colocava ele no berço e ele gritava. Ele vinha pro meu colo e ele ficava quieto. Então, assim, ele tinha que ficar comigo e não adiantava eu dar pra outra pessoa, porque com outra pessoa ele também ele não dormia. E aí as minhas madrugadas eram, assim, muito complicadas, porque eu via o dia nascendo e aquela criança ali, eu querendo dormir, enfim. É muito difícil você também suportar aquele cansaço, você suportar e falar assim, não, eu tô aqui, eu vou seguir firme. E aí, eu me lembro que, assim, depois de 15 dias eu já não aguentava mais, eu fui um dia pra casa da minha mãe e falei com ela, mãe, pelo amor de Deus, pega essa criança agora durante o dia, fica com ela, porque eu preciso dormir. Eu tô na minha fragilidade aqui de ser humano, sabe? De uma mãe que precisa realmente dormir, com a olheira já vindo assim na bochecha, tava uma coisa horrorosa, os cabelos tudo assim, né? Porque, enfim. E ali, quando eu descansei, né? E eu voltei, eu entendi. Eu entendi que muitas vezes o amor, que é esse amor tão grande que a gente tem, ele vai exigir muito. Muito. Ele vai te exigir de uma forma que você nem sabe que você consegue segurar, sabe? Que você vai dar conta. Mas na verdade você vai dar conta. E é engraçado que quando a gente tá passando por isso, Carol, a gente acha que a gente tá sozinho. Que só a gente que passa, que só a gente que isso, que só a gente que aquilo. E que, ai meu Deus, eu sou uma mãe horrorosa porque eu quero dormir, eu sei que meu filho vai precisar de mim, e nananã. Gente, existe uma coisa chamada ajuda, tá? E a gente precisa. Assim, eu sei que quando a gente é mãe, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer abraçar tudo, porque eu sou uma mãe fantástica, porque não sei o quê, e se eu não fizer eu fico me cobrando. Mas na verdade, a gente precisa de uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela não envolve só o pai da criança, mas a avó, o tio, a tia, um amigo, a amiga, né? Porque assim, eu sempre falo uma coisa, é óbvio que ninguém vai fazer pelo seu filho o que você vai fazer. Porque a mãe é a mãe, não tem. Sim. Nem o pai faz igual a mãe, não, né? Não, vamos ser muito sinceros, não fazem. Mas assim, uma coisa que eu percebo na minha maternidade é o quanto o Flávio, né? Como a gente mora aqui em Brasília, nós somos do Rio, moramos em Brasília, então a gente não tem nenhum familiar aqui. Gente, se eu não puder contar com meu marido, eu vou contar com quem? Né? Então, assim, a gente, agora mesmo, pra gente gravar aqui, né, pra gente estar nesse bate-papo, o Flávio pegou os dois e foi passear com o cachorro, né, e com as crianças na rua, pra gente poder ter a tranquilidade de gravar, porque senão o Miguel ia estar chorando, o Matheus ia estar aqui querendo entrar também na live, enfim. Porque é coisa de criança também, né, amiga? A gente tem que entender isso. Então, assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem realmente é a gente olhar pra si e ter paciência com a gente também. Sim. Não só com a criança, mas com a gente também. Porque a gente tá num processo, esse processo é muito bonito, é maravilhoso ser mãe, sabe? Eu amo ser mãe, eu sempre falo isso.
se a Gisele não fosse mãe, a Gisele não seria a Gisele plena, sabe? Realizada. Porque assim, a maternidade ela me realiza. E aí eu entro numa questão, Carol, que muitas mães falam comigo, que é o seguinte: eu admiro muito as mulheres que têm filhos e que abrem mão da vida profissional. Eu admiro. Eu acho muito bonito, de fato. Mas não é pra mim. Não é pra mim. Eu, Gisele, eu tive o Matheus e agora, né, tive o Miguel, e eu sempre deixei muito claro que, assim, existe a Gisele mãe, mas a Gisele não dá conta de ter só esse papel na vida dela. Existe a Gisele que é apaixonada pelo jornalismo, existe a Gisele que gosta de escrever, existe a Gisele que quer ir atrás de histórias, a Gisele que, sabe, que quer se formar, que quer, enfim. A Gisele quer viver, né, de uma forma que ela precisa ser plena. E para ela ser plena, ela precisa ir ao cabeleireiro, ela precisa fazer as unhas, ela precisa se cuidar, ela precisa ir à academia, ela precisa trabalhar. Então, assim, gente, não existe esse negócio, assim, da maternidade ideal, sabe? Que você tem que só cuidar do seu filho. Não, não existe isso. Eu sou a melhor mãe que o Matheus e o Miguel podem ter. E tá tudo certo. E eles vão ser os melhores filhos que a Gisele vai poder ter também. Vamos parar de se cobrar tanto, sabe, gente? Porque senão... E é uma realidade de muitas mulheres, viu, amiga? Assim, nem todas têm essa rede de apoio. A Gabriela compartilhou aqui conosco. Ela está vivendo dias complicados com 2 filhos. Um de 3 anos e outro de 6 meses. Não tenho rede de apoio, o esposo trabalha o dia inteiro e eu mal consigo fazer coisas básicas para mim. A luta é grande. A gente sabe que nesse início, principalmente quando um bebê, né, quando ainda criança é bebê, ela demanda muito da gente. E até você descobrir, olha, pra mim, mesmo tendo meu marido, mesmo tendo assim uma rede de apoio, eu só vim de fato olhar pra mim depois da minha segunda filha quando ela já tava quase 6 anos. Que aí eu parei pra fazer atividade física, que eu parei pra fazer terapia, que eu parei pra fazer essas coisas. Não é que às vezes a gente tem que demorar tanto tempo assim, mas é um aprendizado que a gente vai vivendo, né? O tempo que a criança estiver dormindo, às vezes, nossa, agora é o momento de eu tomar um banho de verdade, porque eu sei que muitas mães também no início não tem tempo, às vezes, para tomar um banho que seja, um banho relaxante, fazer uma hidratação no cabelo, né? Então, assim, é tentar de fato, às vezes a gente tem que recorrer para as pessoas da igreja, para amigas, olha, amiga, por favor, você pode vir aqui em casa só para eu tomar um banho que seja. Ou as pessoas também, nós mulheres, precisamos ter empatia com as outras e falar assim, nossa, eu vou levar um bolinho lá para minha amiga, eu acho que ela deve estar precisando. Ela ganhou um bebê agora, eu preciso lá dar um apoio também para ela. Porque nós, como mães, a gente sabe que a gente precisava. E às vezes as pessoas não têm essa noção de que pode ajudar uma outra mulher, né? Amiga, vai lá. Hoje mesmo eu cheguei aqui, ela tava com o bebê no colo, ajudando o Matheus a estudar. Eu peguei o Miguel um pouquinho no colo pra ela conseguir fazer as coisas de casa. E é isso mesmo, a gente tem que ser um apoio, gente. A gente tem que acolher também outras mulheres que estão vivendo essa realidade e pra tentar ajudar. Porque assim, eu falo por experiência própria. Na minha primeira filha, eu não sabia pedir ajuda. Eu não sabia pedir ajuda. Eu fiquei sobrecarregada. Eu chorava o tempo inteiro, e era amamentação, os peitos doendo, e eu queria estar ali cuidando dela o tempo inteiro, e eu não sabia pedir ajuda, eu não sabia pedir ajuda pra minha mãe, eu não sabia pedir ajuda, nem ajuda de sogra eu queria, eu deixei todo mundo longe. A segunda vez eu falei, não, pode pegar, quer levar? Leva, vai levar pra passear, toma aqui, porque eu não aguento mais. Eu tive que me desprender, né, amiga? Porque tem muitas mulheres que também vivem isso, né, da sobrecarga. Não, assim, sem dúvida. A Gabriela trouxe uma questão que, assim, eu vou compartilhar com você, Gabriela, que, assim, o Matheus, quando ele nasceu, também mãe de primeira viagem, tudo, o Flávio também, né, trabalha fora, então, assim, ele não tava comigo o tempo todo ali pra poder me auxiliar. Então, eu ficava o tempo todo sozinha com o Matheus. E assim, pra mim, foi muito difícil também, porque assim, eu queria ir ao banheiro, fazer minhas necessidades fisiológicas, né, que todo mundo precisa, e simplesmente eu tinha um bebê ali me olhando. E quem é que consegue
consegue, né, ter ali o seu momento, né, no banheiro com uma criança ali assim, né, te olhando o tempo todo. Eu não conseguia. E isso pra mim foi muito difícil. Eu não conseguia lavar o cabelo. Eu não conseguia fazer unha. Eu não conseguia fazer nada, gente. Eu ficava com o cabelo assim pra cima, amarrado com o negócio. Isso que mãe usa coque. E cuida... mãe usa coque por isso, exatamente. E assim, eu ficava ali louca com ele. Louca, louca, louca. Agora, com a chegada do Miguel, eu falei assim, cara, eu não quero viver do jeito que eu vivi com o Matheus, porque tô muito mal, sabe? Eu fiquei muito, muito mal. Então, o que eu fiz? Eu comecei assim, logo nos primeiros dias, assim, até no hospital mesmo, eu não tinha gente pra ficar lá. Por quê? Porque eu sou do Rio, então a minha família não tava aqui, né? Então era o Flávio precisava dar conta do Matheus também. Então a gente foi separando assim, alguém fica um pouquinho com o Matheus. Carol, vem ficar comigo um dia aqui no hospital pra me ajudar e tal. Ela foi. Depois a madrinha do meu filho, né, do Miguel, foi também. Então assim, a gente pedir ajuda, estar aberto pra ajuda, mas também entender que a gente precisa do nosso tempo. Então assim, o meu conselho pra quem tem um segundo filho, né, no caso a Gabi tem um filhinho de 3 anos também, assim, aproveitar o momento que a criança dorme. Dormiu, corre, toma um banho. Tipo, ou coloca as crianças, por exemplo, eu não posso sair pra malhar, mas eu sinto necessidade de fazer uma atividade física. Coloca as crianças pra brincar com você. Vamos fazer um agachamento, né? Vamos lá, vamos varrer a casa, vamos ajudar. Eu fazia muito isso com o Matheus e hoje eu tenho feito isso com ele. Nos finais de semana a gente fica só a família, né? Só eu, o Flávio e as crianças. Durante a semana eu tenho uma ajuda muito importante pra mim, que é da Dona Bia, que é meu anjo da guarda. Eu falo com ela, eu falo assim, Dona Bia, a senhora é o meu anjo da guarda. Porque assim, ela trabalha aqui em casa, então ela me ajuda muito, sabe, no dia a dia. Às vezes eu quero, por exemplo, ontem eu precisei levar o Matheus no oftalmologista. E aí ela ficou com o Miguel aqui, né, tirei o leite, deixei ali, ela deu o leite pra ele e tá tudo certo. Quando eu cheguei, amamentei e bacana. Então assim, quando eu vou pra academia também, porque, né, a gente tem essa necessidade, né? Porque depois da gestação a gente realmente, o corpo muda muito, o organismo demanda muito. E aí ela fica com ele também, eu vou lá. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, né? Não é todo mundo que consegue ter, né, uma pessoa assim pra trabalhar em casa, mas tentar procurar dentro ali da sua, né, do seu vínculo ali de amizades e tal, né, no seu círculo, alguém que possa te dar um suportezinho, pelo menos pra você tomar um banho, pra você lavar o cabelo. Eu tenho uma amiga que tem 3 filhas pequenas e ela me liga assim, às vezes assim, Gia, eu só quero tomar um banho. Beleza, tô indo aí. E aí eu fico com as meninas, ela vai lá, toma um banho, lava o cabelo, faz as unhas, não sei o que, e depois ela volta e fala, ai, obrigada e tal, sabe? E eu acho que isso faz parte, sabe, do ser amigo. Com certeza, né? Se colocar também no lugar do outro, eu acho que é fundamental. E a gente só às vezes se coloca no lugar do outro quando a gente conhece a realidade de perto. Por isso que eu quis entrevistar outras mães de realidades totalmente diferentes, pra gente realmente entender que, assim, não existe uma perfeição, né? Porque a gente vê, às vezes, essas... Igual, eu vejo a mãezona lá, a tal da Virgínia mesmo, né? Porque ela tem a barriga, tá... Né? A mulher é mãe de... Trincada. Trincada. Eu falei, gente, como pode? Aí você fica se julgando ou se comparando. É outra coisa, gente. Não se compare. Cada maternidade é única. A forma daquela mulher educar, ela sabe o que é melhor pro filho dela. Porque existe muito isso também, né, amiga? De julgamentos. Nossa, mas eu não fiz isso com meu filho. Nossa, mas meu filho já nessa idade já tava mamando. Ou nunca dei chupeta. Ou... Gente, a gente tem que parar com essa ideia de ficar julgando o que a outra faz. A chupeta vai servir pra outra, a chupeta pode não servir pra outra. Ou vice-versa, sabe? Eu acho que, assim, essa questão também do julgar, de achar que, nossa, mas eu vou educar meu filho dessa forma, eu não vou fazer isso. Parabéns. Cada uma a gente tem que respeitar. Eu acho que a gente não pode se intrometer na forma que as mães fazem, né? Exatamente. Porque tem muito isso também, Nossa, né, amiga? olha, gente, se tem uma coisa que me tira do eixo, de verdade, eu fico muito chateada, é quando alguém vem achando que pode fazer algo melhor pelos meus filhos do que eu. Por exemplo, gente, olha só. Cada pessoa tem um papel na vida daquela criança. O papel de mãe é meu. Cabe a mim saber. Cabe a Carol saber das filhas dela. Então, assim, você tem tios. Beleza, exerça o seu papel como tio. Você é a avó, exerça o seu papel como avó.
Você é avô, exerce seu papel como avô. Você é pai, exerce seu papel como pai. Não queiram ser mãe de filhos que não são seus. É muito isso, sabe? Porque, assim, eu senti isso muito com o Matheus no início da maternidade. Assim, foi muito difícil. E, assim, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho uma qualidade barra defeito, porque se mistura ali, que é o seguinte: se não tiver bom pra mim, eu falo, né? E aí, pra algumas pessoas, eu tive que realmente falar: olha só, me deixa ser mãe do meu filho. Porque ele vai aprender a ser meu filho e eu vou aprender a ser mãe dele. Sabe? E ninguém vai ocupar esse lugar. Então, me dá licença. Deixa eu ser mãe do meu filho. Sabe? Quer dar um palpite? Dá um pacote de fralda, né? Mais ou Né? menos isso. Faz um pix, assim. Faz um pix. Precisa comprar roupa, precisa comprar sapato, né? Ou quer dar palpite? Gente, venha de madrugada na minha casa ficar com meu filho pra eu dormir. Pronto! Que aí a pessoa vai entender, sabe? Porque querem te cobrar várias coisas quando você é mãe. E começa no não momento que sabe você descobre a gestação, né? Quando você descobre que tá grávida, Nossa. fala pro povo, aí vem, gente. Você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, ou o seu parto vai ser normal ou vai ser cesárea. Tem que ser normal por causa disso, daquilo. Exatamente. Assim, menosprezando, né, a dor do parto cesariano, que também é muito grande. Assim, eu tive a oportunidade de meio que passar pelas duas experiências, porque no Miguel eu realmente entrei em trabalho de parto. Foi uma coisa muito difícil. Gente, é uma dor insuportável. É tão insuportável que eu mordia a cama do hospital, pra vocês terem ideia. É um troço... Assim, eu não sei... Amiga, eu juro pra você. Depois dessa experiência, eu falo assim pras pessoas: gente, eu admiro as mulheres que só querem ter parto normal. Porque pra mim, a faca serviu muito melhor. Assim, tipo, faz a cesariana, tá tudo certo. Depois que tomou anestesia, foi o alívio. Né? Porque, assim, é uma dor insuportável. É incapacitante, Carol. É horrível. Deus que me perdoe. Tem Nunca mais mulheres quero que é sentir isso. natural, cara. Elas já Cospe têm a a criança. dor, já cospe a criança, né? É impressionante. Por isso, gente, cada ser é único, cada mulher é única. Eu mesma não tive dilatação nenhuma em nenhuma das minhas gestações. Então, assim, e tem mulher que já chega com 6, 7 pronta. Então, é outra coisa que a gente não pode ficar julgando, né? Não pode ficar interferindo. E, amiga, a terceira e última pergunta é: o que a maternidade te ensinou sobre si mesma? Então, a maternidade me ensinou que a Gisele, antes do Matheus e do Miguel, era uma Gisele muito incompleta, assim. Era uma Gisele egoísta, era uma Gisele muito consumista, era uma Gisele muito voltada pra si mesmo, sabe? De tipo, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero falar 5 idiomas, eu quero... Enfim, eu quero, né? E a Gisele de hoje é a Gisele que pensa assim: olha, eu quero conhecer o Chile, por exemplo. É um sonho que eu tenho, eu quero ir ao Chile. É um lugar que eu gosto muito, enfim, conheço outros países, mas o Chile eu ainda não conheço. E aí eu peguei e falei assim: peraí, mas eu quero ir. Será que meus filhos querem ir pra lá? E aí eu fui fazer essa experiência, perguntar pro meu esposo também quer ir. E aí perguntei pro Matheus, falei: Matheus, o que você acha da gente ir pro Chile? Lá tem isso, aquilo. Mamãe, eu vou amar ir pra neve de novo. Então, beleza. Então é um lugar que eu quero ir. Mas se ele virasse pra mim e falasse assim: não, mamãe, não quero. Então vamos esperar o Matheus crescer. E aí depois eu vou uma viagem solo, eu e meu marido. Porque isso, Carol, é uma coisa assim que eu vejo e eu sinto muito isso, né? Tipo, até da gente conversando assim, falar assim: vamos fazer um passeio com as crianças? A gente se diverte. E assim, a maternidade, ela me ensinou sobre mim, que quando eu olho pro meu filho e vejo ele sorrindo, aquele sorriso, pra mim, é o mais importante do mundo. Compensa tudo. Assim, se ele tá bem, tá tudo bem. Mas quando ele tá mal também, tá tudo mal. Então, assim, é você querer tirar aquela doença da criança e pegar pra você, sabe? É você querer todo o sofrimento pra você ao invés de ir pro seu filho. Então, a maternidade me ensinou sobre mim que eu posso ser um ser humano muito melhor. E que eu sou melhor através dessa vivência maternal com os dois. Da minha doação diária, da minha preocupação diária, do meu amor diário. E, sobretudo, do ver o quanto a gente é capaz de superar coisas que a gente achava que não ia dar conta. Porque a gente dá conta, gente.
A gente dá conta, a gente consegue fazer o melhor para os nossos filhos, a gente consegue fazer o melhor pela nossa família. E assim, as Sagradas Escrituras, né? Elas são, assim, tem uma parte ali que me deixa assim muito empolgada em compartilhar, que é uma mulher, quando ela é sábia, ela sabe alicerçar sua casa. A mulher sensata, ela é o alicerce daquela casa, daquela família. Então, assim, que sejamos todas sensatas no cuidado com os nossos filhos, no cuidado com a nossa família, porque nós somos ali o alicerce, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, o homem é a cabeça da casa. Tudo bem. Então as mulheres são o pescoço, porque é a gente que direciona, a cabeça pra onde vai, né? Então, assim, eu acho que isso tem que ficar muito firme pra gente não desistir nem de ser mãe, né? Porque hoje em dia, Carol, as pessoas querem ser mãe de boneca. Gente, que sociedade doente que a gente tá. Sabe? Exigir coisa. Eu tenho um filho. Aí você vai ver o que é. É uma boneca. É um bebê reborn. Que é isso? Jesus, esses dias eu tava lendo algumas matérias que eu fiquei assustada, Carol. Não, estamos pedindo licença maternidade, gente. Olha isso. Pelo amor do Senhor, gente, olha só. Que sociedade doente que a gente tá vivendo. Pelo amor de Deus. Criança, gente, criança. Faz xixi, faz cocô, brinca, tem sentimentos. Sabe? Criança é ser humano. Boneca é plástico. É boneca. Seja o material que for. É pano, não tem alma. Não é filho de Deus. Pelo amor do Senhor. Olhem pra maternidade, a maternidade que é maternidade. Cuidar de boneca, gente, é brincadeira de criança. Me desculpe, mas assim, minha opinião, tá, Carol? Agora que podem julgar à vontade, não tem problema nenhum com isso. Que assim, pra mim, uma mulher que quer pegar uma boneca pra falar que é filho, não, olha, eu tenho um amor de mãe por essa boneca, não sei o quê. Gente, não brincou na infância com boneca. Sabe? Me desculpa, mas assim, não tem como um ser humano sensato, são, olhar pra uma boneca e falar que é filho. Pelo amor de Deus, sabe? Então assim, gente, vamos ter essa consciência de que, tipo, boneca é boneca, ser humano é ser humano. E ser humano, gente, uma sociedade em que quer tanto que XYZ seja aprovado pra gente matar crianças, sabe? Pra, né? Enfim, no útero materno. E aí depois vem com boneca pra ser filho. Eu acho, sabe, complicado. Então, assim, que a gente possa, né, voltar o nosso olhar para a maternidade real. E a maternidade real, às vezes, ela vem sem batom, ela vem sem base, ela vem sem esmalte, ela vem sem tudo, mas é a maternidade do dia a dia. E assim, amiga, tá tudo certo. Falando nesse assunto, eu senti muita vontade também de tocou aqui no meu coração uma questão que eu sei que muitas mulheres não têm. Talvez a vocação, que foi uma palavra que a Gi falou bem no início. Uhum. A maternidade, ela é uma vocação, ela é uma missão. Tem muitas mulheres que às vezes engravidam e não querem aquele filho, não aceitam, rejeitam. Mas o aborto, a via dessa mão, nunca vai ser um caminho. Porque se você engravidou e você não quer ter aquele filho, existem muitas mulheres com vocação para ser mãe. E que não podem podem ter filhos. E que querem ter essa oportunidade, sabe? De ter um filho, segurar um filho que seja. Se você não tem, se você aconteceu esse imprevisto com você, cara, não tira essa vida. Pode não estar no teu plano criar aquela criança, mas alguém pode criar aquela criança. Alguém pode ter essa missão de acolhê-la, de amá-la. Da mesma forma que a gente vê casos, ontem mesmo eu estava até conversando com a gente antes da live, de mães que às vezes agridem, que matam os seus filhos porque elas já não têm controle emocional sobre aquilo. E hoje a gente vive numa sociedade totalmente doente, que é importante buscar ajuda, mas jamais querer descartar uma vida. Jamais, porque aquela vida ali, a partir do momento que ela está sendo gerada, ela não é parte do seu corpo, ela é um outro corpo. Quando me fala meu corpo, minhas regras, amiga, eu sinto muito, mas o que está sendo gerado em você não é o seu corpo mais, é uma outra vida. Eu tô arrepiada porque me deu vontade de falar sobre esse assunto aqui, porque eu sei que tem muitas mulheres que são feministas e defendem o aborto, mas assim, a gente tem que deixar claro o seguinte, a partir do momento que é gerada uma vida, você pode não ser considerada mãe, mas você tem o poder de gerar
de criar aquilo ali dentro de si para que seja dado para uma outra pessoa que tenha a capacidade ou que tenha essa vontade de acolher, né? Então, assim, a gente tem que estar muito ciente disso. A maternidade, ela nasce a partir do momento da gestação? Nasce mesmo. Mas se você não quer aquilo, se você está rejeitando isso, tente pensar em outras mulheres que têm essa vontade enorme no coração, mas não têm a mesma oportunidade que você está tendo. E não é um erro. Gestar, a gestação jamais pode ser considerada como um erro. Ela tem que ser uma bênção, ela tem que ser vista como uma bênção, né? E assim, quando você fala isso, Carol, me veio assim muito forte, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, o discurso é que é um amontoado, um aglomerado de células ali, que aquilo ali pode ser descartado e tal. Gente, olha só, aquele amontoado de células, já que querem falar que é isso, se ele permanecer ali no útero, ele se transforma num ser humano. Porque já é um ser humano. Houve a fecundação, já tem vida, já tem alma, é um ser humano. Então, assim, a partir daquele momento é uma outra pessoa com uma outra história. Não venham me dizer que não. Porque, assim, em uma sociedade em que as pessoas querem impor que a gente tem que cuidar dos bichinhos, que o cachorro tem que ser levado lá no... Ou até de uma boneca, de né? uma boneca, enfim. Gente, eu amo bicho. Eu gosto de boneca também, sabe? Acho lindo, lindo. Eu tenho meu cachorrinho tá lá passeando com meu marido, sabe? Mas, assim, ele nunca vai substituir os meus filhos, sabe? Cachorro é cachorro, gente. Gato é gato. Eu tenho como... Eu falo assim, né? Sou mãe de pet. Sou. Porque eu tenho o meu gato, tenho o meu cachorro que eu amo demais. Mas eles não substituem uma criança que é um ser humano, que tem alma, gente. A dignidade do ser humano foi dada pelo próprio Deus. Então, assim, o ser humano, ele não pode ser substituído por nada. Por isso que falam que a maternidade é uma via de santidade. Porque é você... doar o seu corpo, doar a sua vida, se entregar por completo por aquela vida que está sendo gerada. E amiga, para fechar, uma mensagem que você deixaria aí para essas mães? A gente falou também da questão do autocuidado, de buscar a terapia, o tanto que isso é importante. Olha, gente, eu digo assim, particularmente, eu vivo a maternidade de uma forma muito intensa, porque eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, assim, a maternidade para mim, ela deixou de ser um problema, tá? Entre aspas, para se tornar uma verdadeira missão ali de eu olhar para aquilo e falar assim, realmente, eu nasci para ser mãe e eu quero ser mãe. Tanto é que eu quis um segundo filho, porque eu acho maravilhoso ser mãe. Você olhar para você e falar assim, tá tudo bem você errar. Tá tudo bem. Não se cobre tanto. Busca ajuda, conversa com outras pessoas, você vai ver que às vezes, assim, eu gosto muito de conversar com outras pessoas, porque assim, os erros que elas cometeram eu não preciso cometer, porque eu já vou saber ali o que fazer, e isso é ser esperto, né, ser inteligente. Então, assim, é procurar conversar com outras pessoas e trocar, sabe, porque assim, a gente vê mães hoje passando por momentos muito difíceis com filhos que têm TDAH, filhos têm autismo, né? Filhos às vezes com câncer, enfim, são várias coisas, são várias condições, são várias realidades diferentes e que a gente precisa se ajudar. Mulher, não julgue outra mulher. Abraça, esteja ao lado, auxilia, sabe? Seja uma mulher de mulher pra mulher mesmo, sabe? A gente não é Marisa aqui não, mas assim, é de mulher pra mulher, é ajuda, é querer estar ali e falar assim, olha, tá tudo bem, você não precisa ser perfeita, porque ninguém é perfeito. Você só precisa ser mãe. E mãe tem que estar ali pra quê? Pra dar amor, pra dar carinho, pra ajudar no que é necessário, mas também pra repreender nos momentos que é necessário, porque educação dá trabalho, educação dói. Eu tava falando isso pra Carol agora. Fácil botar filho no mundo, agora educar, tá ali presente. Exatamente. Difícil. Então, assim, sejam mães, sabe? Assumam o papel de mães, porque vocês são a base da sociedade de verdade. Porque os cidadãos que vão ficar agora estão sendo aí construídos na tua casa. Então tem que pensar nisso. As pessoas falam assim, eu não quero ter filho porque o mundo tá terrível, que não sei o que não sei o que, vou colocar filho nesse mundo horroroso. E eu falo, sim, sabe por quê? Porque se os ruins estão tendo filhos, os bons têm que ter filhos para que a luz apague as trevas. Suma com as trevas. Então, assim,
Sejam mães de verdade, porque com certeza o mundo tem jeito, sim, porque existem muito mais pessoas boas, honestas, íntegras e que querem o melhor, né, para os seus filhos e para as famílias, do que pessoas ruins. É porque os ruins fazem muito barulho, sabe? As pessoas ruins fazem muito barulho. Então, que o bem possa prevalecer sempre, que a gente possa, assim, abraçar essa missão de ser mãe com muito carinho, com muito amor, com muita doação, mas, sobretudo, gente, confiando e entregando a Deus, porque não existe dom maior do que gerar uma vida e cuidar de uma vida. É isso. É isso. Super beijo. Obrigada pela audiência, vai estar no feed. Compartilhe com outras mães, conheça histórias de outras mães também que eu entrevistei aqui no canal nesse mês de maio. Foi um prazer encerrar com você, amiga. E tem muitas coisas mesmo que a gente tem que falar umas para as outras. E uma palavra que eu digo para vocês, tudo passa. E ainda bem que passa.